Momento de reflexão da palavra. A todos com a paz do Senhor. Quero, nesta manhã, trazer uma palavra da parte de Deus e gostaria que os irmãos pudessem compartilhar. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações de um novo vídeo a qual iremos postar. Nesta manhã quero trazer uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro que Paulo escreve, a carta da igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Quero trazer uma mensagem nesta manhã sobre um tema: pela fé estais em pé. Gostaria que os irmãos atentassem para esta palavra e que deixasse Deus aplicar esta palavra no seu coração, para que você possa se fortalecer na fé, na esperança e no gozo eterno. A Bíblia toda, ela é maravilhosa, edificante e renovadora, pois do Gênesis ao Apocalipse encontramos mensagens fantásticas que nos levam a corroborar nossas forças espirituais. Porém, alguns textos bíblicos nos falam ao coração de uma forma toda especial, como o referido texto que eu acabei de ler. Esse texto presente se revela como uma proclamação vitoriosa sobre todo o poder do pecado e age como um verdadeiro tônico, realçando nossa comunhão com Deus. Pela fé estais em pé. É Deus nos esclarecendo sobre a tão gloriosa mudança que operou em cada um de nós. No passado, estávamos mortos espiritualmente, caídos ante o poder do pecado, mas Cristo nos alcançou com seu amor glorioso e nos deu vida em abundância. Hoje estamos de pé pela fé. Quero trazer uma séria advertência aos amados ouvintes, que diz assim: 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. A nossa posição atual é gloriosa e, sobretudo, agrada a Deus. Todavia, devemos ter todo o cuidado para a gente não cair. Todo aquele que está em pé pela fé encontra-se inserido numa verdadeira guerra espiritual. Vejamos em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Vou ler aqui esse texto na nova tradução linguagem de hoje, é um pouco diferente da corrigida e atualizada, que diz assim o texto sagrado: para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Portanto, meus amados ouvintes, estejais atentos sempre, para que o pecado não venha destruir a sua vida, destruir a sua alma, destruir a sua reputação. Quero trazer uma importante ilustração
sobre um dos cartões postais mais famosos de todo o mundo, que é a Torre de Pisa. A Torre de Pisa fica na Itália, edificada exatamente em Pisa, na cidade de Pisa. A torre tem 55 metros de altura, ela tem uma forma cilíndrica e oblíqua. A sua construção durou 176 anos, que foi do ano de 1174 a 1350. É uma obra dos arquitetos Bonanno, Pisano e Guilherme, pois o terreno onde a torre foi construída é extremamente arenoso, levando-se a inclinar. A inclinação acentuou-se nos meados do século XIX, mas a confirmação técnica se deu em 1907 por 3 engenheiros napolitanos. A inclinação na década de 60 chegou a mais de 1 metro de perpendicular e 4,26 metros a partir do solo. Ou seja, a Torre de Pisa, que foi construída com todo amparato, com toda a segurança, porém ela foi construída sob um solo arenoso. Então essa é a explicação que podemos dar esta manhã a você, porque o motivo da Torre de Pisa ela é inclinada, Os engenheiros americanos acreditam que no futuro não muito remoto a torre poderá cair. O mundo perderá um dos seus maiores cartões postais de todos os tempos. Depois de muitos anos encantando turistas de todo o mundo, a famosa Torre de Pisa ela poderá deixar de existir. Nós, porém, estamos de pé pela fé. Para continuarmos em pé, a mistério é que conheçamos as armas com as quais Satanás luta contra os santos do Senhor e venhamos neutralizá-los. Vamos lá, vamos para a Bíblia Sagrada, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Vejamos o que diz a palavra de Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Se os irmãos quiserem tomar nota, por favor, pode tomar, pode anotar. Diz assim: a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Essa tradução que eu estou lendo para vocês é uma tradução da nova linguagem de hoje, nova tradução linguagem de hoje, a Bíblia NTLH, ok? Então diz isso a palavra do Senhor. Então vamos lá, continuando. Ao caso contrário, tal qual a Torre de Pisa, poderemos ficar apenas na lembrança de nosso tempo glorioso, quando estávamos em pé. Amados irmãos, a Bíblia ela é muito enfática em nos trazer orientação e nos mostrar as verdadeiras armas para que possamos vencer, os inimigos que quer nos derrubar, Vejamos aqui, ainda na mesma tradução, em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Eu estou lendo nessa tradução porque ela é bem implícita, bem clara, a sua forma, para a gente possa entender melhor o texto, ok? Diz assim, Gênesis 4, 7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Ok? Vejamos agora Oséias, capítulo 14, versículo 1, ainda falando sobre o pecado. 14, diz assim a palavra de Deus: povo de Israel, volte para o Senhor seu Deus. Você caiu porque pecou. Veja só a comparação lá do Jardim do Éden
para Oséias, no capítulo 14. Ou seja, devido à desobediência de Adão e Eva, eles pecaram contra o Senhor. De igual modo, Oséias está sendo advertido pelo próprio Senhor Deus aqui, né? E Deus está convidando o povo israelita a voltar para o Senhor, ou seja, se arrepender de seus pecados, ok? Outra arma que o inimigo ele usa bastante para nos derrubar, para nos entristecer, para tirar a nossa comunhão com Deus é exatamente a calúnia. Essa arma, ela é uma arma poderosa, é uma arma que tem afetado muitos irmãos e muitos irmãos têm perdido essa essência espiritual, né? Essa intimidade com Deus, porque não souberam se defender contra a calúnia. Existe uma história bastante conhecida sobre a calúnia, que a calúnia que as pessoas levantam contra outra é como que você pegasse um saco de pena, né, e levasse para um penhasco, para um monte, e lá você derramasse todo aquele saco de pena ao ar, ao vento, e com 3 dias após você voltasse ao mesmo lugar para agrupá-los, para tentar colher aquelas penas que foram soltas. Então, meus amados irmãos, com certeza você não iria agrupá-los todos e conseguir colher todas aquelas penas. É assim a calúnia, é assim a infâmia. Você fala uma calúnia, essa calúnia mentirosa, a calúnia inverídica, ela é solta e ela vai ficar de ouvido em ouvido, e as pessoas vão ficando contaminadas com essa calúnia, acreditando que é verdade. Mas a palavra de Deus diz assim, em Provérbios capítulo 30, versículo 10. Vamos lá, vejamos o que diz a palavra. Nunca fale mal de um empregado ou patrão dele, para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Gente, você levantar uma calúnia, né? Você levantar uma inverdade sobre alguém e você começar a espalhar isso, não esqueça que a justiça de Deus virá sobre essa pessoa que criou esta mentira, que criou essa inverdade. É bíblico. Essa pessoa será amaldiçoada por Deus. Portanto, tenhamos cuidado no que falar, no que dizer, para que você não venha querer levantar uma calúnia contra a pessoa para você sobressair sobre uma história, sobre um fato. Isso é perigoso. Portanto, fique essa alerta, meus amados irmãos. Cuidado com a sua língua, cuidado com a sua boca, naquilo que você vai falar sobre alguém. Não fale sobre alguém mal quando você escuta algum mal e você venha também corroborar com essa inverdade e sair anunciando para as outras pessoas sem você saber de fato o que ocorreu, o que aconteceu contra aquela pessoa. Portanto, tenha cuidado com a calúnia. Portanto, é uma das armas que o inimigo tem usado para entristecer as pessoas, para acabar e denegrir a imagem de alguém. Vamos lá. Outra arma é a desmotivação, né? É uma das armas que o inimigo, o diabo, às vezes a gente fala diabo assim, Satanás, mas o Satanás, ele é espírito e ele usa as pessoas, ele se incorpora nas pessoas para que as pessoas possam ser usadas por ele e fazer exatamente isso, né? Então, amados irmãos, isso tem acontecido dentro da própria igreja, isso é fato, né? Tenhamos cuidado. Vamos lá, vamos aqui agora para o livro de 1 Reis, né? Sobre a desmotivação. Olha só o que é que diz 1 Reis, capítulo 19. São 8 versículos, tá? Vocês vão tendo só um pouquinho de paciência,
E diz assim, ó: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo, diz a palavra aqui, e para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. E de repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Versículo 8. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Meus amados irmãos, essa história é bastante conhecida entre os irmãos, e sabemos que Elias venceu 450 profetas de Baal, que pertencia ao rei Acabe, e quando Jezabel soube desse fato, ela mandou o mensageiro chegar até Elias e dizer que ia fazer com ele o que ele fez com o exército, né? Com todos os profetas de Baal. Então, meus amados irmãos, diante disso ele se sentiu desmotivado. Foi Deus que fez ele vencer essa guerra, essa batalha, né? Matando exatamente os falsos profetas. E o que Elias fez? Se desmotivou e correu para o deserto. Mas lá no deserto, ele se alimentou, diz a palavra de Deus, que o anjo trouxe pão e água para que pudesse caminhar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é alimento para a nossa alma. Mesmo diante onde as pessoas não acreditam no seu chamado, zomba do seu chamado, fala mal do seu chamado, mas você tem a intimidade com o Senhor e sabe que foi Ele que o convocou, foi Ele que vocacionou você para que você pudesse fazer a obra do Senhor. Então, portanto, rebata, não aceite nenhuma palavra negativa contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu chamado, contra o seu ministério. Fique firme em pé pela fé e acredite que a vitória chegará na sua vida. E por último, a apostasia. Hebreus 3:12. É outra arma também que é usada pelo inimigo para as nossas vidas, né? E o que é que diz Hebreus? Deixa eu aqui, peraí. Exatamente, Hebreus capítulo 3, versículo 12. Diz assim: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Meus amados, para encerrar essa mensagem, eu encerro com esse versículo, onde Hebreus diz assim, o livro de Hebreus, que devemos ter cuidado, né, para que, através da nossa frieza espiritual, não possamos se afastar do Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos salvou, o Deus que nos mantém em pé. Portanto, nesta manhã,
Fique esta palavra no seu coração. Diz Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Para que você possa manter em pé pela fé, é necessário que você use as armas celestiais, a oração, alimentar da palavra de Deus, o jejum. Você se munindo dessas três características, dessas três armas potentes, você vai resistir o diabo. Você vai resistir toda e qualquer palavra de maldição voltada para você. E que você permaneça de pé pela fé, porque o que o Senhor tem para a sua vida são coisas grandes. Não deixe que o seu chamado venha morrer por causa das armas do Satanás, a calúnia, a difamação, certo? Não deixe que o inimigo venha vencer você diante do pecado, diante da apostasia, mas ficai de pé pela fé e se aguente firme, porque Deus tem algo grande para a sua vida. Fica aqui essa mensagem ao seu coração e que Deus possa abençoar cada vez mais. Fica aqui o nosso fraterno e cordial abraço no nome do Senhor Jesus.